Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula da plataforma Reconstruindo a História, na nossa segunda aula referente aos contatos entre europeus e as outras civilizações do globo terrestre na transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Vamos começar então a nossa aula, vamos para o nosso primeiro slide. O fim da Idade Média. As transformações ocorridas na sociedade europeia a partir do século XIV causaram impactos no modo de viver e de pensar do período medieval. As sucessivas guerras promoveram uma série de crises socioeconômicas. A desorganização da produção, decorrente dos levantes de camponeses e da mobilização de grupos populares para a luta nesses conflitos, provocou epidemias e fome. A falta de saneamento das cidades e o grande fluxo de embarcações trazendo animais e produtos de vários cantos do mundo contribuíram para a propagação da peste negra. A peste era uma doença contagiosa, transmitida pelas pulgas dos ratos e caracterizada pelas manchas escuras no corpo das pessoas que a contraíam. Essa epidemia reduziu a população da Europa do século XIV, levando à morte aproximadamente 25 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população europeia. As mais pobres foram os mais afetados pela peste e também por toda a grande crise no final da Idade Média. Pois bem, a transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, tá, ela vem com esse conflito, né, interno e mais esse processo, né, de doenças, de epidemia, de fome. Primeiro porque a população tinha aumentado consideravelmente e depois esse contato com o mundo inteiro, sem nenhuma prevenção, sem nenhum sistema de saneamento, tá? Realmente provocou essa epidemia conhecida como peste negra, tá? Vivemos um momento similar, tá? No momento da gravação dessa aula, nós estamos no momento de quarentena por causa do coronavírus, o Covid-19, tá? É algo similar, tá? O Covid-19 veio da China, a origem desse vírus pandêmico é da China, tá? E a multiplicação dele se deve justamente a isso. Pessoas que saíram da China sem nenhum tipo de prevenção e voltaram aos seus países de origem, ou chineses que saíram para fazer turismo em outros locais ou trabalhar em outros locais do mundo, né, levaram consigo o vírus e esse vírus se descontrolou. No caso da peste negra, ele veio através das rotas marítimas, tá? Ele se disseminou por toda a Europa, que já tinha um problema seríssimo de falta de saneamento básico. A Europa não tinha saneamento básico. Quando você fazia as suas necessidades fisiológicas, você fazia num balde e depois jogava pela janela. Tá? Tinha uma viela específica, onde você tinha uma janela da sua casa, que quando você terminava de fazer o que tinha que fazer, você pegava e jogava pela janela. Né? Aquilo escorria pela viela, ia para algum afluente do rio qualquer, né? Do rio que abastecia, né, as cidades medievais com água. E isso já provocava determinadas doenças, né? E aí esse processo da peste negra foi aquilo que realmente explodiu na Europa e mais de 25 milhões de pessoas vieram a óbito, tá bom? Vamos para o próximo slide, para nós podermos relembrar a nossa aula anterior. Na nossa última aula falamos sobre o período de transição, que é o período onde finaliza a Idade Média e começa a Idade Moderna, tá? A Idade Média termina em 1453, com a queda de Constantinopla, e aí inicia-se esse processo, né, de transição.
e transição de rupturas e de permanências, né? Não é um processo assim que foi idêntico em todos os lugares da Europa, tá? Houve lugares que ocorre uma transição, um processo de mudança tranquila, lenta, tá? E de fácil assimilação. Houve áreas onde ocorre uma ruptura, é um processo brusco, né? Num determinado momento a situação era uma, e em um determinado momento, muito próximo, a situação era outra, totalmente diferente, e assim começam a população a se adaptar a essas novas situações. E também houve processos de permanência, ou seja, nada mudou, independente do cidadão, da civilização estar antes, né, do fim da Idade Média ou no início da Idade Moderna. Tá? Aquilo que estava ali continua sendo a mesma coisa. E por fim, falamos também da Europa como centro do mundo, até o fim da Idade Média, Europa considerada a periferia do mundo, com o início da Idade Moderna, tá? E as grandes navegações, os grandes desbravamentos de outras terras, terras chamadas ultramarinas, começa aí então a Europa se tornar o centro do mundo, ou seja, o centro comercial do mundo. Vamos então para o próximo slide. As grandes navegações. No século XV, quando os europeus deram início às viagens ultramarinas, muitas pessoas acreditavam que os mares e as terras desconhecidas eram povoadas por monstros e criaturas assustadoras. Alguns relatos de viajantes e aventureiros estimulavam a imaginação até mesmo daqueles que não participavam das viagens marítimas. Com o avanço das navegações, o conhecimento do planeta foi sendo ampliado, como mostra a cartografia do século XVI, e os europeus começavam a construir uma nova visão de mundo. Antes de vir aqui para mim, preste atenção no mapa. Podem verificar que o continente africano, o continente asiático e o continente europeu, tá? Até que no século XVI está muito bem desenhado, tá? Muito próximo daquilo que nós temos como real de hoje em dia, tá? Mas do lado esquerdo, aonde nós temos aí a imagem cartográfica, né, do continente americano, nós vemos que ainda é uma imagem distorcida do que realmente se encontra hoje, devido à dificuldade realmente de estar verificando ou constatando exatamente as fronteiras do novo continente. Tá? Voltando aqui para mim, como disse no início desse slide, tá? Até o século XIV, século XV, existia ainda muito misticismo a respeito, né, do que seria encontrado uma vez que você se aventurasse, né, a mar aberto ou a terras nunca antes encontradas. Então existia assim um misticismo de que os mares, as profundezas dos mares, era povoada por imagens, por seres demoníacos, né? Ou seja, seres infernais, e que terras longínquas também seriam local de moradia, de existência desses seres, tá? E muitos navegantes que voltavam depois de grandes dificuldades em alto mar, contavam histórias mirabolantes das quais a população que não tinha condição de comprovar acreditava. Tá? Então, até esse momento, aí existia muito misticismo. A partir do momento que ocorrem as grandes navegações, né, que Cristóvão Colombo consegue comprovar para Fernando e Isabel, os monarcas espanhóis, que a Terra é redonda e não plana, tá? E que existe a possibilidade de dar a volta, né, em toda a sua circunferência, e para que ele pudesse chegar à Índia através do leste do continente indiano, continente asiático, né? Ocorre aí um novo processo de descoberta, tá bom? Vamos para o próximo slide. O pioneirismo português. Aqui nós vamos falar, né, dessa nação portuguesa, que foi importantíssima nesse processo, né, de descoberta de terras ainda não conhecidas pelas civilizações europeias. Enquanto o restante da Europa sofria com os efeitos da crise do século XIV, Portugal dava início à expansão ultramarina, com o objetivo de encontrar novas rotas de comunicação com o Oriente.
Essas viagens, conhecidas como grandes navegações, possibilitaram aos portugueses entrar em contato com as Américas, terras que eram desconhecidas pelos europeus. Vários fatores contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira nas viagens em busca de rotas para o Oriente. A sua situação geográfica, a localização privilegiada, voltada para o mar, permitiu aos navegadores portugueses lançar-se com sucesso em direção ao Oceano Atlântico. O domínio de equipamentos e técnicas de navegação. O estreito contato com os árabes deu aos ibéricos a oportunidade de conhecer e aprender a usar uma série de instrumentos que facilitavam a orientação e as viagens a terras distantes. Temos ao lado aí, tá, no slide, 3 objetos daquela época. Um era o astrolábio do século XVI, outro era a bússola do século XVI em marfim e o quadrante de ouro de 1572. Tá? O astrolábio possibilitava calcular a posição do navio em relação à linha do Equador, a latitude. A bússola permitia saber em que direção o navio seguia e, para medir a altura dos astros e assim determinar a posição do navio, os marinheiros portugueses usavam em geral o quadrante. Então são objetos que naquela época eram alta tecnologia, tá? Para poder seguir viagem, tá? Num oceano completamente desconhecido. Voltando aqui, tá, para os fatores que auxiliaram o pioneirismo português. Contato com textos antigos e relatos de viagem. Desde o século XI e o século XIII, muitos textos antigos voltaram a ser lidos, especialmente nas universidades. Difundiu-se a ideia de que a Terra era esférica e não plana, como muitos acreditavam. Como eu tinha dito para vocês, isso é uma informação que Cristóvão Colombo conseguiu convencer aí os reis de Castela, de Aragão e Castela, né, Isabel e Fernando, para que pudessem empreender a sua viagem para chegar no leste do continente indiano. Voltando aqui para os fatores, enriquecimento dos mercadores. Portugal havia se transformado em importante entreposto de abastecimento de navios italianos que iam para o Mar do Norte, o que enriqueceu mercadores, navegantes e a própria coroa portuguesa. E, por fim, formação de um Estado centralizado. Os gastos com as navegações só podiam ser bancadas por um Estado forte que as financiasse e protegesse. Em troca desse apoio, o Estado recebia as riquezas e o controle político das novas terras conquistadas. Por isso, a centralização da monarquia portuguesa foi fundamental para as grandes navegações. Então, voltando aqui para mim, esses fatores fizeram com que a coroa portuguesa, no final do século XIV, né, até o século XVI, se tornasse uma das duas superpotências, né, europeias daquele período. Então, Portugal era uma das superpotências europeias do final do século XIV, século XV e século XVI, ok? Vamos para o próximo slide. Portugal, uma monarquia centralizada. Essa é a ideia que nós temos para poder demonstrar a vocês como Portugal começa o seu desenvolvimento centralizado e assim permite que ele estabeleça aquele processo das grandes navegações. A formação do Estado português esteve ligada às guerras de reconquista, como são chamadas as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, que ocupavam desde o século VIII d.C. Entre o século XI e o século XII, no avanço dessas lutas, formaram-se 4 reinos cristãos na Península Ibérica: Leão, Castela, Navarra
e Aragão. O rei de Leão mais tarde seria anexado ao de Castela. Nessa mesma época, e no mesmo contexto das guerras contra os árabes, foi formado o Condado Portucalense, subordinado ao Reino de Leão. Em 1139, o condado conseguiu sua independência, formando assim o Reino de Portugal, cujos primeiros monarcas pertenciam à dinastia de Borgonha. No século XIV, as rotas comerciais europeias terrestres estavam interditadas pela epidemia da peste negra e pelas guerras. Os mercadores portugueses aproveitaram-se dessa situação, contando com a posição geográfica privilegiada do reino, e integraram-se ao comércio da Península Itálica com o Mar do Norte. Essa participação do comércio de especiarias acelerou o desenvolvimento português, em particular da burguesia mercantil. Olhando do lado direito da imagem, nós podemos ver no mapa acima um período ainda onde a Península Ibérica, onde hoje se encontram Espanha e Portugal, em amarelo, a área controlada pela civilização muçulmana, os islâmicos. Então, ali naquela região onde está Alcácer e Évora, não era Portugal, tá? Era um califado. Ali estavam os domínios árabes. Com o período de reconquista, podemos ver no mapa abaixo, né, a parte verde, aonde foi reconquistado a região do Condado Portucalense, que é agora, no caso, o Reino de Portugal. Então, aonde é Alcácer e Évora, né, do domínio árabe, com a reconquista passa a ser Reino de Portugal. E na extremidade sul, onde está Granada lá, pintado em cor de rosa, né, esse é o último bolsão dos muçulmanos, os quais foram expulsos dessa região em 1492, justamente pelos grandes exércitos da Península Ibérica comandados por Isabel e Fernando, tá? A partir dessa conquista foi que Cristóvão Colombo conseguiu convencer a ambos monarcas a patrocinar a sua empreitada em direção às Índias. Então, voltando aqui para mim, essa foi a explicação, tá, de como Portugal conseguiu se estabelecer como reino e ter, tá, na sua porção geográfica as melhores regiões para poder produzir esse processo de desenvolvimento naval, marinho. Tá? Ele começa, então, com o comércio marítimo, tá? Com o Mar do Norte, adentrando a região do Mar Mediterrâneo até a Península Itálica, aonde vêm os produtos e as especiarias, tá? Do Oriente Próximo, sendo que por terra está complicado ir justamente por causa da peste e das guerras regionais. Você vai pela rota marinha, você não tem problema, aliás, você até tem problema, você tem alguns piratas que estão ali espalhados ali, mas enfrentando esse único problema, você consegue alcançar a Península Itálica e estabelecer-se dentro desse sistema de rota comercial de produtos e especiarias que vêm do Oriente Próximo, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. A dinastia de Aves. O último governante da dinastia de Borgonha, Dom Fernando, morreu em 1383 sem deixar herdeiros do sexo masculino. Como a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, era casada com o monarca de Castela, Portugal deveria passar para o domínio desse reino. Temendo perder sua autonomia, grupos mercantis e populares lutaram a favor da coroação de Dom João, mestre de Aves, meio-irmão do monarca morto. Seguiu-se um conflito, vencido pelos partidários de Dom João, coroado rei de Portugal em 1385 com o título de Dom João I, deu início à dinastia de Aves, que governaria Portugal até 1580. Preste atenção, 1580, lembrando que as terras brasileiras foram incorporadas ao Reino de Portugal no ano de 1500, então, né, dentro do período do governo da dinastia de Aves.
O governo de Dom João I distinguia-se dos seus antecessores pela centralização do poder e pela organização de um exército mantido com riquezas obtidas por meio das atividades mercantis. Uma das principais características do reinado de Dom João I foi o apoio constante a novos empreendimentos mercantis. Por isso, a conquista de territórios e a busca de uma rota alternativa para a Índia era alguns de seus principais objetivos. Então, Dom João I, dá início à dinastia de Aves nesse processo de desenvolvimento comercial da nação portuguesa. E ele estava, naquele momento, coberto de razão. Isso trazia recurso financeiro em abundância para a coroa, que poderia desenvolver as terras da nação portuguesa, sendo que as terras da nação portuguesa, o governo português, diga-se de passagem, ele dá início a um processo econômico, socioeconômico e político que no futuro nós vamos chamar de capitalismo. Começa com o mercantilismo e evolui para o capitalismo, antes de todas as outras nações europeias, ok? Pois bem, aqui finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado das apresentações e das explicações e nos encontramos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.